Eu quero perguntar para o Guilherme, da Impermaster. Guilherme, muitas das vezes, quando eu passo em alguns condomínios, eu vejo aquelas rachaduras que, além de estar verde, nasce até uma samambaia. Ninguém nunca viu isso, né? De passar no condomínio e ver uma plantinha, né? E aí, o que acontece? Eu entendo dessa parte, tá? A minha avó me dizia que quando começava a ficar amarelo, já tinha algum problema ali onde estava aquela pintura. Se você deixou dar fungo, ficar preta, o negócio já não está muito bom. Quando deixa a plantinha, é pior ainda. Me fala um pouquinho quando você vê uma situação dessa no condomínio, quais são os principais pontos que o síndico ou o manutencista ou zelador tem que ficar atento para o condomínio, por favor. Se quiser, pode ficar à vontade, pode ficar em pé. Gente, bom dia. Meu nome é Guilherme, tenho 60 anos, 35 anos trabalhando com impermeabilização. É uma vida, praticamente. E na mesma empresa, a empresa Impermaster, que hoje está fazendo 33 anos. Ele vai pagar o almoço. Bom, são vários vícios e patologias, né? Nós estamos falando de uma trinca. Eu costumo alertar a existência do problema estrutural. Correto, Renato? Se eu estiver falando alguma coisa, conformidade, você pode me ajudar. Então, eu alerto primeiro a possibilidade de um problema estrutural, de um vício oculto que possa estar existindo no condomínio. E depois, sim, vamos para a área de interiorização. Se estiver tudo bem nessa área, né, não tiver risco nenhum, primeira coisa, se tiver o risco, eu aconselho a chamar um engenheiro calculista e fazer a verificação daquela trinca. Se é mesmo uma rachadura, uma trinca, uma fissura, né, para ser estudada, se ela traz algum risco maior, além da infiltração que possa estar acontecendo. Tratamento de trinca é um tratamento, pode ser um tratamento de ferragem, né? Então, vamos abrir aquela trinca, abrir a trinca, vamos estudar aquela trinca, ver se ela tem uma profundidade que traga o risco ao condomínio, e se não tiver, fazer o tratamento como tem que ser feito, né? Abrir a trinca, tratar a ferragem, passar o anticorrosivo, né? Se for uma área de balanço, usar um mastic, um material que é elástico, vai acompanhar o tratamento da estrutura, o balanço da estrutura, e fazer o fechamento dela. Eu acho que esse seria o tratamento ideal. Primeiro, chamar a atenção do risco que ela está oferecendo. Se é que tem um risco, né? Para depois pensar no tratamento. Eu acho que seria por aí. Agora, em termos de tratamento, tem vários. Quando eu comecei a fazer impermeabilização, lá em 85 para 90, não existiam os materiais que temos hoje, né? Era bem precário os materiais. Então, de lá para cá, todo material que chega no mercado, a gente estuda seriamente, né, qual é a vantagem que ele está trazendo para a gente hoje, né, de modernidade, né? O que ele está substituindo lá atrás, o que ele está trazendo de benefício. Então, é isso que a gente vai procurar aplicar naquela área que está me incomodando, trazendo curiosidade dos condôminos, até de quem passa na rua, como a minha amiga disse ali. Então, vamos procurar tratá-las de forma que a gente elimine esse problema, né? Principalmente esteticamente, né? Para não chamar a atenção das pessoas que estão na rua, assim, olha, vai cair, olha lá que trinca enorme, está correndo risco. Então, a gente vai tratar ela para tirar essa má impressão dos pessoal que passa na rua, dos transantes. Acho que é por aí. Bom, diante do que eu estou vendo aqui, eu gostaria de saber por que existem várias empresas que não têm essa capacidade técnica, que no momento que a gente faz tipo uma seleção, ela não é específica nisso. E, na realidade, cobram valores altíssimos, que quando você vê uma empresa com capacidade técnica para fazer o serviço, o valor não atinge um grau tão alto como aquela que não tem capacidade técnica. Inclusive, empresas que têm engenheiros, que são os donos, que
não fazem o que deveria ser feito, como contratar com carteira assinada, obedecer às normas brasileiras. Então, assim, a gente fica muito inseguro com relação a essas empresas. Muito obrigado pela pergunta, muito oportuna. Quer responder? Bom dia a todos aí. Eu não tenho a mesma desenvoltura com o microfone como o Renato tem, mas vou tentar aí. A gente ajuda. Bom, eu sou engenheiro, né, Antônio, da empresa Almar. A Almar vai fazer 39 anos agora em junho, né? Não que eu seja velho, mas é que eu comecei garoto a empresa, então ela não é tão antiga assim. A gente trabalha com qualidade, né? O que acontece, né? Quando a gente fundou, depois da Intermaster, eu sou um dos mais antigos na associação, né? Quando a gente pensou em criar a associação, foi exatamente para resolver esse tipo de problema. Porque na época, como éramos poucas empresas de impermeabilização, né, a gente atendia até outras empresas de construção e até empresas de manutenção predial. Hoje, praticamente todo mundo faz impermeabilização. Você olha nas placas, todas elas têm impermeabilização. Mas nem sempre elas têm a especialidade para fazer impermeabilização. Elas contratam empreiteiros, né, que fazem o serviço, né? Nós não. O Renato aí não abordou muito esse lado aí, eu vou até falar um pouquinho disso, né? O nosso pessoal, ele é treinado na fábrica, volta e meia a gente faz, até de levar o pessoal, aluga um ônibus ou uma van, dependendo da quantidade, leva às fábricas, faz treinamento no local com eles. O Sebrae também dá cursos para a gente de treinamento dos nossos funcionários, né? Além disso, a gente tem uma premissa lá, a gente está até tentando melhorar essa forma, né? De que todos que pertencem à associação trabalham com funcionários registrados. Então, nesse caso aí de impermeabilização, pelo menos nessa área eu posso falar isso, o ideal é vocês procurarem a associação e os associados, porque vocês vão ter a garantia que os funcionários que estão trabalhando lá, vão ter funcionário com 30 e poucos anos, ele também tem funcionários muito antigos que trabalham lá e são especializados, já foram treinados, tá? E são registrados. A gente paga, a gente tem um custo alto, porque além de ser registrados, os encargos são muito altos, né? Eles têm seguro, né? Isso aí não traz problema ao condomínio, porque se houver um acidente com ele, a empresa está respaldada até pelo seu próprio seguro, né? E isso garante ao condomínio que ele não vai ter problema nenhum. Além disso, se você contratar uma empresa que ela não tenha funcionários registrados, quem vai acabar sofrendo é o próprio condomínio num processo futuro, né? Então, aí veio assim para preencher essa lacuna do serviço de impermeabilização. A gente tem as empresas que estão lá, seguem normalmente essas regras todas. Não quer dizer que nós sejamos os melhores, a gente tem falhas, né? Como o único que é perfeito é Deus, né? Mas a gente tem falhas. Mas a gente procura corrigir essas falhas e procura atender. Além disso, a gente como empresa, que nós não somos uma construtora, somos empresas de porte menor, né? Normalmente, pelo menos acontece lá comigo, com o Renato, nós vamos à obra, nós os donos vamos à obra. Então o condomínio está sempre em contato com o dono da empresa, além dos funcionários, né? Então você tem dificilmente numa construtora grande você vai ter contato com o dono da empresa, né? Então a chance de ter erro, de ter problema é muito menor. Então por isso que eu falo, veja sempre junto a isso, se o seu serviço for de impermeabilização, que é nosso métier, procure a associação e lá você vai encontrar empresas que dificilmente você terá problema nessa área. Espero ter atendido aí. Deixa eu só fazer uma pergunta para completar do senhor Antônio Dalmar. Eu acho que uma coisa que não acontece só nas empresas de impermeabilização, eu acho que acontece no país todo. E aí vai até para o lado da política. Por exemplo, eu como uma gestora séria, como líder de um projeto, para quem eu faço a denúncia desses caras de pau que estão no mercado? Olha, lá na associação nós não somos uma empresa, não somos uma associação fiscalizadora. Não adianta, lá a gente não tem o poder de fiscalização.
O certo, nesse caso, é fazer ao CREA ou ao CAL, que é o dos arquitetos, né? Fazer essa denúncia lá, que eles vão ter uma possibilidade de te atender melhor. E também esses órgãos como Reclame Aqui e outros, né? Que se tiver lá, já vai ser mais fácil. Quando a gente chega num condomínio e no condomínio, quero impermeabilizar essa laje aqui. E aí a gente começa a ver uma série de interferências, mas quem está ali com a gente, né, é o síndico leigo no assunto. E a quantidade de informação que a gente precisa ter para a gente que vai executar, ou melhor, para a gente que vai montar um orçamento, é fundamental. Porque senão, o Renato vai chegar lá e vai propor um sistema de impermeabilização, um manto. Eu vou propor uma membrana. Almar vai propor uma injeção. Tudo isso pode vir a consertar o problema que é a infiltração. Mas são processos completamente diferentes. E muito provavelmente serão de custos completamente diferentes. É você ter a consciência de que primeiro a gente tem, se eu não tenho o técnico no condomínio, que eu tenha um projetista para poder me falar o seguinte: aqui a melhor aplicação é essa. E que ele acompanhe o processo de orçamento. Porque aí, primeiro, essas empresas, eu costumo chamar de sopa de letrinha, né? JWD, reformas e construções. Essas sopas de letrinhas, elas são excluídas automaticamente. Porque o projetista, na hora que for acompanhar a licitação, não, isso aqui eu não conheço. Se você chamar um projetista hoje da associação, ele vai falar assim: eu vou trabalhar com as empresas que são da associação. Por quê? Esse nível de conhecimento, esses três pilares, vamos chamar assim, que é ter a empresa executora, ter o projetista e o acompanhamento do fabricante. Nas obras, de todos nós aqui, se a gente fechar alguma coisa com Vedacity, vai na nossa obra. Se fechar com vai na nossa obra. Vai estar lá, você vai ter o representante da empresa, do fabricante daquele sistema de impermeabilização acompanhando a sua obra. E isso, para quem vai fazer o acompanhamento técnico, aquele técnico do condomínio, que legal. Eu aqui não estou. O cara liga direto e fala com o fabricante. A gente estava na obra direto. E a gente briga para a gente estar na obra, porque para tocar só a empresa também é bravo, né? Então nem sempre a gente consegue estar o full time na obra. Mas era esse adendo que eu queria falar, a importância da gente ter essa informação para que você tenha um orçamento equalizado. E aí sim, você passou a ter, pode falar sobre preço, você pode falar sobre condições, a parte comercial da contratação, porque a técnica está resolvida. Obrigado. Secop Rio, 82 anos, mais de 39 mil condomínios cadastrados, e a gente precisa ter essa parceria mais estreita, né? A AEI já é presente em todas as feiras, algumas empresas aqui também presentes nas nossas feiras, mas parabéns pelo evento. A minha pergunta é o seguinte: é o problema que eu sofro no meu condomínio. Quando o problema não vem de cima, vem de baixo dos lençóis freáticos, né? Como é que a gente se resolve isso? O mesmo tratamento? Porque é uma dúvida muito cruel. É um pouco diferente, né? Porque o outro, a água vem de cima, então você tem que conter lá em cima. Essa vem, como você falou, do subsolo, né? Então aí tem vários tipos de tratamento. Aí cabe a análise de um técnico. Normalmente a gente vai ao local, analisa e dá a melhor solução, né? É mais difícil ou mais fácil? Olha, é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil porque às vezes tem outras contribuições que você tem no subsolo. Você tem água limpa, tem água de esgoto, tá? Então é mais difícil um pouco essa análise. Então você pode fazer por injeção, tá? Dependendo do tipo, se for um jorro muito forte, né?
Você pode fazer por tamponamento, tá? Que é um produto de uma argamassa de secagem rápida, você coloca no local e tampona. E além disso, você tem que fazer também, pode aplicar uma argamassa polimérica, né? Para poder, normalmente você não vai tratar só aquele ponto, porque vai acontecer o seguinte: se você tratar aquele ponto específico, ele vai passar para o outro. Então, o ideal é que você primeiro resolva os pontos críticos, né? E depois você faça uma impermeabilização na parede, porque aí você vai garantir que ele não... ou no piso, né? Porque às vezes ele vem do piso também, né? E você vai garantir que ele não apareça em outros pontos. Mas é sempre um pouco mais difícil. Ô, Antônio, eu gostaria de complementar, Patrícia, porque é um dos trabalhos mais complexos tratar a infiltração do subsolo. Porque a gente precisa ver qual é a razão. Por que a água está entrando? Normalmente a água passa pelo vazio, pelo espaço vazio deixado nas estruturas, seja até no concreto. O concreto ele é poroso, então a água pode percolar. Se é um prédio que já está habitado, já foi construído há algum tempo, por que de repente ele começou a ter esse tipo de infiltração? Porque isso determina a forma como ele vai ser tratado. Se é um prédio recente, novo, já pode dizer assim, preconceituosamente falando, que é um problema da construtora que executou. Isso é preconceito, tá? Assumindo o preconceito, tá? Assume. Mas geralmente é uma má execução. E muitas vezes a impermeabilização, para ser resolvida, ela tem que passar por um serviço de engenharia mesmo, consertar aquela construção mal feita. E nesse consertar, a gente pode aditivar alguns impermeabilizantes ou até tratar depois. Então aconteceu um exemplo em alguns prédios no Rio Doce, que tinha um subsolo lá na época do Carvalho Rocha, e tiveram que fazer outro piso. A solução que chegou viável, tinha outras soluções, mas às vezes é inviável, né, economicamente. Foi fazer um segundo piso sobre aquilo, para poder conter e acabar com aquilo. Então, em prédios novos, geralmente a gente vê que é o problema de execução da estrutura, não foi tratada a impermeabilização quando construído, o prédio poderia ter sido feito, não foi, né? Ou quando é um prédio já com mais idade dura, precisa pesquisar e saber o porquê e para se achar a solução. Existem os cimentos cristalizantes, que eles reagem com a água e criam os cristais nessa porosidade do concreto. Então, também pode ser uma possibilidade. Eu estava olhando aí a apresentação e a maioria, eu vi que é laje, né? Eu queria saber como vocês falaram de manta, de pintura, que impermeabiliza tão bem quanto quebra-quebra. Primeiro, o que fica mais barato hoje, por exemplo, uma área grande, tá? Num play, onde tem criança andando de bicicleta, onde tem a molecada lá aprontando todas. Hoje, essa tinta plástica e essa tinta impermeabilizante fica mais barato ou fazer um segundo piso dessa impermeabilização da área comum? Fátima, você perguntou aqui um minuto atrás por que a diferença dos orçamentos. Um caro demais, um barato, é onde fica ficando confuso. Ele não sabe o que está solicitando, né? Se o Zé das Couves lá deu o preço certo, ou se o Severino deu o preço errado. O que acontece? Aquele cara que deu o preço alto, ele não tem conhecimento técnico. O que tem acontecido? Ontem eu atendi um engenheiro, dono de construtora, para baratear o serviço dele, ele foi e comprou a manta. Mas só que ele comprou a manta errada. E é uma loja pequena, 680 metros só. 6 tipos de manta diferentes. Como o Renato disse no início, tem 16 tipos de manta. Então, outros não optaram por essa solução. Ligue lá para a associação, que está aí, vai sair daqui dos nossos contatos, ligue para a gente, peça uma orientação, um conselho, né, o que se fazer. Não vá direto nessa loja lá na Herói Berlim, CIC, Casa Show, que o vendedor que está lá e está querendo comissão, ele quer mais é vender. E muitas das vezes compra um produto errado. Então, fica aí o contato, né, a nossa disponibilidade para atender vocês nesse caso. Não compre material direto sem antes falar com especialista. Tá ok? Então, vou responder o que sai mais barato. Mais barato é contratar um profissional para fazer uma especificação para você.
Isso aí é um profissional especializado. Por quê? Eu não conheço o trade, não sei como é, mas tudo que você está dizendo deve ser uma laje, né? Está lá, em cima dela tem o revestimento, embaixo dela, entre essas camadas, deve ter água, porque infiltra e tudo. Como é que eu vou poder aqui agora dizer o que é melhor ou o que é pior? Eu não vou resolver o seu problema, tá? Mas eu vou lhe dizer o seguinte, vou te dar alguns exemplos. Você vai num shopping, por exemplo, Rio Sul. Rio Sul existe lá uma impermeabilização no G5. Existe lá uma impermeabilização e uma proteção mecânica sobre ela. Agora você vai no Niterói Shopping. Niterói Shopping, no último pavimento de estacionamento, existe uma impermeabilização onde o carro trafega por cima. São dois sistemas diferentes. Os dois em áreas de grande porte. Elas funcionam. Para que elas funcionem, tanto um quanto o outro, é necessário que se cumpram algumas premissas. Então, o que eu entendo, no caso de uma empresa residencial, que vai a uma empresa, primeiro seguinte, eu não sei quem é essa empresa, não sei qual é o conhecimento dela. Eu não sei se ela está especificando um material que existe uma norma para ele, uma norma que todos os materiais eles devem ser laudados, certificados. Então, existe sim no Brasil uma empresa, lá do Rio Grande do Sul, não sei se é essa, lá, que vende um sistema que você aplica por cima, não precisa quebrar. Tá? E aplica por cima, e ele diz que é uma... Eu não sei se ele diz que é uma lã de vidro, uma fibra de vidro. Na realidade, é uma resina com fibra de poliéster, não é nem fibra de vidro, é resina de poliéster. E ele quebra assim. E ele quebra porque ele faz como se fossem umas vigotas de ancoragem desse material que vai ser aplicado por cima disso tudo. Agora eu te pergunto, só existe ele fabricando isso. Não existe uma norma brasileira para esse tipo de material. Se não existe uma norma, a norma serve para quê? Serve como referência para desempenhos mínimos dos materiais. Se não existe, você pode arriscar. E depois tem aquele último item da garantia, que é a manutenção. Então, você tem que avaliar. A empresa é uma empresa especializada com experiência. Segundo, o material do sistema que ele está me indicando tem certificação, tem norma técnica para isso? Um dos quesitos para a gente poder especificar um determinado sistema de impermeabilização numa área é a utilização que essa área, se é uma área de baixo tráfego, se é um estacionamento, né? E isso vai naquele último ponto da manutenção. Porque se você não tiver, se você não souber qual sistema você vai utilizar, escolher um que ele te pede para fazer uma reaplicação a cada ano, opa, ele pode ter sido barato na aplicação inicial, porém ele vai te dar uma manutenção cara. Ou intervalos de manutenção que ao longo do tempo eu podia ter. Vamos só para a gente poder dar nome aqui. Eu podia ter feito uma manta com um revestimento por cima. A minha manutenção seria diferente do que se eu fizer, por exemplo, uma aplicação com um poliuretano que vai me exigir ali a cada 2 anos, 3 anos, uma nova aplicação para que aquele sistema continue com o mesmo desempenho. Então, é o uso e a frequência de manutenção que vai ditar nisso aí. Com isso, eu respondo a questão aqui da Fátima, não foi isso? A Lúcia, desculpa. Quando você tem um projeto, tá, e você faz a licitação, você vai ver que os preços são muito próximos uns dos outros. E a escolha vai ser muito em função de quê? Você vai visitar a obra de uma empresa, você vai verificar o conceito dessa empresa, tá? E aí você vai escolher, não é só pelo preço, mas por aquilo que você viu. A Thaís acabou de sair daqui, que é da CETIMPER, né, que é da associação também, e é uma empresa de especificação
de impermeabilização. E o que acontece? Mesmo você estando com tudo ali especificado, você vai para a Assembleia, tá? Mas aí você tem o palpiteiro, né? Você tem aquele que viu esse processo lá do Sul. Não, vamos fazer que é assim, tá? Então, tudo é fácil para todo mundo. Mas a hora que você vai fazer a obra, tá? Eu estou impermeabilizando, por enquanto, apenas 1.500 metros, tá? Que é do parque aquático. E aí você vai fazer a retirada do revestimento. E aí você encontra 2 mantas, ou seja, 2 camadas de impermeabilização, mas de contrapiso, disso, daquilo. Então, o Renato tirou 30 centímetros, tá? Que é um peso excessivo em cima de uma laje, e que hoje a gente sabe que a laje foi mal feita, tá? E o que aconteceu? Fizeram a impermeabilização, vazou, fizeram outra em cima. Isso a construtora lá atrás, há 35 anos. Então agora a gente está com a obra suspensa, porque nós vamos ter que fazer reforço dessa laje, tá? Para poder acabar botando a manta, a manta e depois botar o revestimento que a gente já comprou, entendeu? Então, é essencial você realmente procurar profissionais técnicos. A Thaís acabou de entrar aqui e ela fez a especificação para mim em 2018. E eu só consegui começar a obra agora em 24. Porque o morador se acha especialista e vai atrapalhando, embarreirando e vai para frente. E no meu caso é mais grave, porque eu tenho laudo de 98, tá? E os moradores e os síndicos anteriores foram empurrando isso com a barriga. E hoje a gente está com essa questão aí, nessa batata quente, tá? E só para vocês saberem, não dá para dormir. Eu fui síndica em 2016 para 2017, a primeira vez, contra a minha vontade. E para mim era só pagar conta, certo? E aí eu vejo casos igual da senhora, aonde eu tive essa semana, deve ter uns 20 dias. As síndicas, elas me chamam muito no privado para casos que elas não querem se expor ali no grupo. Vocês têm noção da responsabilidade? É muito fácil a gente chegar lá na Assembleia e dizer assim, olha, o condomínio não é responsável pelo roubo de um carro. O condomínio não é responsável pelo roubo de uma moto. Só que esse carro e essa moto estão dentro do condomínio. Como que você vai dizer para o seu condômino que ele teve perda total porque a piscina caiu em cima, desmoronou da garagem, deu perda total do carro dele, mas ele fez um seguro que não segurava isso, porque o corretor não foi nem visitar o condomínio. Foi feito de boca, porque ele deu um Google e viu que o seu condomínio tem tantos blocos, tantos apartamentos, tantas áreas comuns. Então, assim, eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte. Esse problema dela começou porque lá atrás os outros gestores não chamou um engenheiro estrutural para poder fazer o cálculo de qual era o peso dessa laje. Olha o perigo. E muitas das vezes vocês pegam responsabilidade, e aí eu cito também a minha colega aqui, Simone, de gestões antigas que não tinham responsabilidade e foram deixando essas manutenções passando, e todo mundo sabe, de cor e salteado, que a manutenção preventiva ela é mais barata do que a corretiva. E aí, quando a gente leva qualquer assunto para a Assembleia, as pessoas ficam muito presas ao preço. E aí eu vou ensinar o pulo do gato para vocês 4, com todo o respeito, porque vocês têm 30, 40, 60 anos de empresa, eu sou novinha. Eu tenho 52 anos, mas eu sou comercial desde os meus 16 anos. Eu faço assembleia para aprovação de garantidora, sendo que os condôminos querem matar, destituir o síndico, porque o síndico não faz nada porque não tem dinheiro. Sempre coloque o cálculo por unidade.
Isso abranda o coração do pessoal. Segundo, coloque medo de verdade. Fale a verdade. Se vai cair a piscina, se vai cair a laje da garagem, diga: olha, eu não tenho como prevenir, mas se vocês tomarem uma atitude, ficar com esse jogo de empurra, vai cair. E uma outra coisa que eu vou dizer agora para vocês, gestores e gestoras: assumam a responsabilidade. Não é o CPF da Ana Paula Selo do Chá das Síndicas que está lá na Receita Federal. O CPF que está lá é o CPF de vocês. Depois que aconteceu o desastre, são vocês que vão para o jornal. Porque assim, ó, o histórico do condomínio. O histórico do condomínio diz que foi a Lúcia que colou aquele pergolado. Daqui a 10 anos... Toda hora eu confundo. Aí o que acontece? Lá no futuro, aconteceu alguma coisa, foi aquela pessoa que mexeu no pergolado que é responsável. Então, vocês têm duas opções. Ou vocês assumem, ou vocês saiam. Mas olha só, você levar o pão de cada dia para casa, ou você ter uma mancha na sua carreira, é diferente. Às vezes, muitos condomínios pedem para você sair, para você não assumir essa responsabilidade que ninguém quer. Eu vejo muitas administradoras, e aí eu não sou inimiga nem amiga de nenhuma, eu sou justa, elas fazem uma previsão orçamentária que não coloca essa assessoria, que é um braço para ajudar vocês na gestão. Hoje não tem como fazer. Nós temos aqui a presença da Jane Santos, que é contadora e síndica. Não tem como mais você fazer uma gestão condominial sem ter uma auditoria preventiva. Muitos condomínios ainda usam a conta PUC. Como que você vai saber se a administradora realmente está administrando o dinheiro real do condomínio? Mas se vocês não tomarem um posicionamento para ajudar o gestor e a gestora agora, esse cenário nunca vai mudar. O projeto do Chá das Síndicas, ele nasceu da minha tristeza, do preconceito lá no começo, quando eu fui síndica. Porque todos os eventos que eu ia, os eventos comuns que acontecem no mercado, quando eu chegava no stand de qualquer uma empresa, a primeira coisa que eles faziam era me perguntar quantos condomínios eu tinha. Então eu valia pelo quanto eu tinha. Não era qualidade, era quantidade. E por conta disso, muitos desses fornecedores e prestadores de serviço perderam a oportunidade de conhecer uma mulher que estava começando a gestão condominial, mas que tinha um potencial de juntar mais de 340 mulheres num grupo. E aí tem gente que fala assim: você é doida. Elas devem falar o dia todo. Não falam. Elas só falam o que é necessário. Quem me conhece sabe o quanto que eu brigo. Não é porque a empresa está aqui que ela fez uma coisa errada, que eu não vou chegar para o dono e ligar para o particular dele e falar: Renato, aconteceu isso, isso e isso. Você me ajuda para corrigir? Camila, aconteceu isso, isso e isso. Eu quero criar esse relacionamento. Vamos parar de contratar pelo preço. Vamos levar para a Assembleia as outras cotações, os outros orçamentos, mas vamos chegar com a decisão e só deixar os condôminos decidirem se vai fazer naquele momento ou não, e colocar tudo que está sendo dito na ata, porque uma outra coisa também muito importante, gente, é relatar tudo na ata. Por exemplo, eu posso relatar na ata: olha, aqui tem presente 50 pessoas na Assembleia, mas dessas 50 pessoas, 20 foram a favor, 30 contra, para a gente fazer essa obra. Só que, no final do orçamento da Prime, da Camilo, da Intermaster ou da Almar, eles colocaram assim: obra emergencial. E no final da ata, antes de botar o ponto final, eu bater no peito e falar: eu, Ana Paula, fui eleita como gestora condominial desse condomínio, e mesmo que vocês não autorizem, em respeito à vida e o imóvel das outras pessoas, eu estou autorizando. Sabe por quê, gente? É aquilo que eu falei lá no começo. Se vocês não autorizarem, se vocês não se posicionarem, infelizmente, cada vez mais, nós vamos estar na manchete do jornal respondendo por coisas que a gente não se posiciona. Vocês estão olhando
para Ana Paula, que foi síndica moradora pela primeira vez por 3 gestões de um condomínio popular Minha Casa e Minha Vida. E eu fiz, Ana Paula, só mandando vídeo e foto para o Ministério Público. Eu fiz a Caixa Econômica enviar um engenheiro para fazer um laudo de tudo que eu, leiga, fotografei e reclamei da construtora. Então, assim, não é impossível. A gente tem que buscar a informação correta, como vocês estão fazendo aqui nessa manhã, e chegar para o local exato, certo, como o CAL, o Reclame Aqui, e reclamar realmente das pessoas. Porque eles não vão ter pena de vocês de crucificar. Eu tenho uma síndica em São Paulo que ela recebeu 2 propostas para ser síndica em outro condomínio. Sabe o que os condôminos fizeram? Deram um Google e descobriram que ela teve um problema no condomínio dela anterior, que a torre caiu e por conta disso ela não se elegeu, sendo que ela é uma boa síndica. Ela só não fez a obra porque o jurídico deu orientação a ela que era para aguardar o processo. E nós sabemos que a Justiça do Rio é muito lenta. E o condomínio não tinha dinheiro porque tinha 40% de inadimplência. Então ela estava entre a cruz e a espada. Ela aguardou. E o problema da torre não aguardou. A torre caiu. Isso vai levar ela até o final da vida dela. Ninguém fala das coisas boas que ela fez. Ela é uma ótima gestora. As pessoas só falam do problema que ela deixou o condomínio passar, né? O projeto do Chá das Síndicas, ele é um projeto único que Deus botou no meu coração. E o que patrocina o projeto é a venda dos produtos. Então eu pensei em algumas coisas específicas. Por exemplo, no diário de diagnóstico tem uma parte que fala de impermeabilização, onde o zelador sinaliza ali, ó, tem uma rachadura em tal lugar, tem isso assim em tal lugar, ó, tem um lodo em tal lugar, tá pingando na garagem em tal lugar. E aí, a partir do momento que ele documenta no diário de diagnóstico, ele já sinaliza para a síndica se posicionar e começar a procurar o especialista para fazer a manutenção preventiva do condomínio. Para falar com os homens, que eu adoro vocês também, o projeto é para gestores e gestoras, mas o grupo de WhatsApp é só para as mulheres. Por quê? Além da gente falar da gestão condominial, a gente também fala das perseguições, do stalk, daquele grupo do contra, daquele conselho. Eu tenho um caso de síndica que foi convidada pelo conselheiro, que era ex-síndico, para ser gestora de um condomínio, e depois, quando ela disse não para ele, para fazer o que ele fazia de errado, ele começou a perseguir ela na gestão. Então a gente fica lá naquele grupo, todo mundo se protegendo, trocando informações, trocando estratégias, porque não adianta eu ter o conhecimento e ser ignorante ao ponto de não compartilhar essa minha estratégia que eu já testei no meu condomínio, com o condomínio de vocês também. Então lá no final, a gente tem a Xerri, que está com todos os produtos do Chá das Síndicas. Eu convido vocês a verem e comprarem, claro, evidente, né, se puderem, para poder ajudar vocês na gestão de vocês. Guilherme, da Impermaster. O que uma empresa de impermeabilização, diga uma coisa só que uma empresa de impermeabilização precisa comprovar para a associação, para que a gente possa saber que ele é uma empresa séria. Uma coisa só que ele precisa para se cadastrar, por favor. Bom, a primeira coisa, seriedade, né? Ter um registro do CREA, né? Aqui que nós falamos no início, funcionários registrados, né? Treinados e aptos a participar das reuniões. Felipe da Camilo. Eu já conheço você, Felipe, porque eu trabalhei na construção civil no Petróleo e Gás. E aí eu via muito das suas placas pelas obras afora. Qual é a maior dificuldade que você acha que existe para que você faça a prestação de serviço de impermeabilização para os condomínios? Qual é a maior dificuldade que você tem? Olha, meio que vai chovendo molhado do que a gente já comentou aqui, porque essa é a receita que a gente busca, é a receita que a gente bate no condomínio. Você ter alguém no condomínio que consiga
traduzir tecnicamente e deixar a emoção, porque às vezes a pessoa, né, o síndico em si, ele está, não, porque aqui estão me pressionando, não sei, bicho, não estou preocupado com a emotividade da sua assembleia. A gente precisa ter informações técnicas e com técnicas a gente especificar para poder desenvolver uma elaboração de um orçamento. Entendeu? Então, hoje o que mais dificulta a gente é quando a gente precisa de informações do condomínio e essas informações não chegam para a gente de forma clara, técnica, fazendo com que, na maioria das vezes, a gente tenha aqui no nosso orçamento acrescentar, pô, isso aqui eu não tenho certeza se... Aí você já bota mais um fatorzinho. Aí daqui a pouco, e bota mais um fatorzinho. Quando você vai ver, um orçamento que era para sair por X, saiu por X mais um fator que foi da minha insegurança por não ter conseguido obter informações que sejam relevantes à quantificação do orçamento. Senhor Antônio Afonso da UMAR, eu trabalhei muito tempo com petróleo e gás e eu via a dificuldade de comunicação. Eu, Ana Paula, como fornecedora, como representante comercial de uma empresa de madeiras, para poder entrar e atender a Petrobras. Eu viajei muito, fui a Macaé, a Angra, vários lugares, para poder conhecer o meu cliente final. E um momento aqui, vocês falaram sobre a colaboração entre um e outro, que lá no começo, um acabava terceirizando o serviço do outro, porque a obra às vezes era grande, vocês ainda estavam no começo, e etc e tal. A pergunta que eu quero falar para o senhor é o seguinte: vocês hoje, dependendo do tamanho da obra, dentro da associação, vocês ainda continuam colaborativos no sentido, por exemplo, o Renato com a Prime pega uma obra, mas a obra tem a dimensão X, mas aí ele recebeu um convite também para a obra Y. Há essa colaboração entre vocês que são da associação para um terceirizar o outro, ou um dividir o serviço com o outro? Como que o senhor entende essa colaboração entre vocês da associação? Porque assim, a visão que eu tenho da associação é muito positiva, porque vai estar ali naquela associação realmente quem passou no crivo das melhores. Não tem como dizer que é mais ou menos, é o crivo das melhores. Tem sim já sempre teve, né? Por exemplo, um desses exemplos foi a obra de Copacabana, os quiosques. Eram muitos quiosques, então uma empresa não tinha como atender a todos. Então a gente fez com a construtora, que era a construtora, não, a administradora, que era a Rio Orla, né? A gente dividiu a obra para algumas empresas, né? E que atuavam em determinados quiosques. Então sempre houve, também já houve no próprio Minha Casa Minha Vida, também já houve isso, porque às vezes a quantidade de serviços é tão grande que a gente não tem funcionários suficientes para atender a todos eles. O Renato mesmo, outro dia estava falando no exemplo de uma outra obra que ele pegou e acabou sendo dividido pela Intermaster. Claro que são contratos independentes, sim, né? Mas a gente procura essa parceria. Por quê? Porque a gente quer que fique dentro das empresas da associação. Não adianta, porque se a gente pegar uma obra muito grande e não tiver como atender, a gente vai acabar criando problema para a gente mesmo. Então a gente não quer esse tipo de problema. Então é melhor, às vezes, você dividir o bolo do que querer abraçar tudo de uma vez e não conseguir atender o cliente. Você vai acabar sujando tanto o seu nome como da própria associação, que mal ou bem a gente está ligado à associação. Que, para só complementar ali com o Guilherme, para fazer parte da associação, precisa ser, primeiro, uma empresa de engenharia ou de arquitetura. Segundo, tem que comprovar ter experiência e especialização. Especialização se faz com mão de obra. Quem executa, quem está no campo, não adianta eu, Renato, ser especialista, mas a minha mão de obra tem que estar treinada. A equipe tem que estar treinada, meus encarregados têm que estar treinados, e ele tem que comprovar para ser associado. Então, muitas vezes aparecem empresas querendo se associar e a gente nega.
nega porque não tem o perfil, ele só quer usar a chancela da AI. Então, isso é importante e fundamental para pertencer à associação. Olha, então, complementando esse assunto de divisão de obras, essa não é a primeira vez, né, Renato? Teve ali a Furnas também, que eram 2 blocos. Pelo tempo de obra que eles tinham disponível, a gente não ia ter como fazer os 2 blocos. Onde o meu diretor na época convidou o Renato, e assim foi feito. Cada um fez uma torre. Lá na Elvis, o dia que eu fui fazer a visita técnica, eu não sabia da palavra do Renato, mas eu também sugeri que ele contratasse 2 empresas e que as empresas fossem da associação, né? Então, eles gostam disso. Eles gostam do fornecedor e prestador de serviço, que é transparente, que dá opções, que é o mesmo que vocês estão fazendo aqui para os síndicos e síndicas que estão aqui presentes, né? Antes de eu agradecer a presença de vocês, nós vamos para o sorteio. Tem um monte de brinde, a gente ainda quer ir para o coffee break, a gente ainda quer fazer network, a gente não quer que vocês saiam daqui correndo, a gente quer que os síndicos ainda tirem algumas dúvidas com vocês. Tem coisas que as pessoas não vão querer falar abertamente ao microfone, então é muito importante esse network aqui no final e a gente não vai perder esse tempo. Tá pronto aí o negócio do sorteador? Eita!